Era uma tarde abafada de agosto de 1966, em São Paulo, quando o país inteiro foi surpreendido por uma manchete que parecia ter saído de um filme de terror. O corpo de uma mulher foi encontrado em pedaços, escondido dentro de uma mala. O responsável? Um homem aparentemente comum, de fala mansa, educado, leitor de filosofia e poesia, Francisco da Costa Rocha. Mas esse nome logo seria esquecido. O Brasil o conheceria para sempre por um apelido que ainda hoje causa arrepios: Chico Picadinho. Esta é a história real de um dos assassinos mais perturbadores do Brasil, e ela começa muito antes da primeira vítima. Francisco nasceu em 1942, no estado do Espírito Santo, filho de uma mãe solteira. Desde muito pequeno, sua vida foi marcada pelo abandono, pela violência e pelo trauma. Aos 6 anos, foi deixado em um internato religioso. Lá, não apenas sofreu agressões físicas, como também abusos psicológicos e sexuais. As marcas desses primeiros anos o acompanhariam para sempre. Aos 16, ele já vivia sozinho em São Paulo, tentando se virar como podia. Trabalhou como office boy, vendedor, datilógrafo. Era inteligente, articulado e gostava de ler Nietzsche e Baudelaire. À primeira vista, era um homem introspectivo, quase inofensivo. Mas por trás dessa fachada crescia algo sombrio, algo que ninguém queria ver. Apesar das aparências, Francisco guardava uma obsessão crescente por sexo e violência. Frequentava a Boca do Lixo, região conhecida pelos bares, prostitutas e por uma São Paulo marginal que fervia nas madrugadas. Ali, se afundava em álcool e nos próprios fantasmas. Ele dizia que procurava carinho, mas só encontrava desprezo. Certa vez confidenciou a um amigo que sentia um ódio incontrolável por prostitutas. Esse ódio tinha nome e origem: sua mãe. Francisco nunca superou o fato de que ela o teria abandonado para viver com outros homens. Nas prostitutas, ele via o reflexo da mulher que mais o feriu. E isso para ele era motivo suficiente para ceifar suas vidas. Em 1966, aos 24 anos, Francisco conheceu Margarete Suida, uma bailarina e prostituta austríaca, que eventualmente trabalhava na região central de São Paulo. A levou para casa, como já havia feito outras vezes com outras mulheres. Mas naquela noite, algo mudou. Após manter relações com ela, algo se quebrou dentro dele. Segundo ele próprio, teve uma espécie de surto. Viu a mãe em Margarete, ouviu vozes, perdeu o controle. Tirou sua vida segurando seu pescoço e, em seguida, com uma frieza chocante, cortou o corpo em pequenos pedaços. Colocou tudo em uma mala, numa tentativa de abandonar os restos no centro da cidade. Acabou denunciado por seu colega de quarto e preso dias depois, ainda tentando entender por que fez o que fez. No julgamento, alegou insanidade. Foi condenado, mas acabou sendo internado como inimputável em um hospital psiquiátrico. Passou 8 anos recluso, diagnosticado com transtorno de personalidade e impulsos homicidas. Em 1974, considerado reabilitado, foi libertado. O sistema acreditou que Francisco estava curado, mas não estava. 2 anos depois, a história se repetiria, e com ainda mais crueldade. Em setembro de 1976, ele conheceu outra mulher, novamente uma prostituta, Ângela Silva. A levou para um apartamento que havia alugado no centro da cidade. Lá, reviveu o mesmo ritual macabro: sexo, surto, assassinato. Dessa vez, porém, a crueldade foi ainda maior. Francisco usou um canivete e uma tesoura para cortar Ângela em pedaços ainda menores. Espalhou os restos pelo apartamento, tentando dissolvê-los com soda cáustica. Mas o cheiro denunciou tudo. A polícia foi acionada por vizinhos. Quando chegaram, encontraram Francisco em meio a um verdadeiro cenário de horror. Preso em flagrante, confessou tudo com frieza perturbadora. Disse que não conseguia controlar os impulsos, que sentia prazer no momento dos cortes. Não era apenas tirar a vida, era picar, era dominar, era punir.
Dessa vez, não houve espaço para dúvida. Foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado. Mas a questão que pairava sobre o caso era: Chico Picadinho era um louco? Um psicopata? Ou uma vítima de si mesmo e da infância trágica que teve? Psiquiatras, jornalistas e estudiosos debateram por décadas. O que todos concordavam era: ele não podia voltar à sociedade. Mesmo após cumprir sua pena, Francisco permaneceu preso. O Estado passou a alegar que ele apresentava periculosidade extrema, o que justificaria sua permanência em regime de segurança. Com o tempo, sua figura se tornou quase lendária. Um homem que lia Camus e falava sobre moral e liberdade, mas que havia cometido atos de barbárie inimagináveis. Um assassino que parecia viver em dois mundos, o da filosofia e o da escuridão absoluta. Os anos se passaram. Francisco envelheceu nas celas do sistema penal e psiquiátrico brasileiro. E mesmo após décadas atrás das grades, continuava sendo visto como uma ameaça. Em diversas entrevistas, Chico Picadinho nunca demonstrou arrependimento genuíno. Falava com naturalidade sobre os crimes, sobre o prazer que sentia, sobre o estranho impulso que o dominava. Quando perguntado se poderia matar de novo, dizia que sim, caso não estivesse sob medicação e vigilância. Isso tornava sua soltura um risco que nenhum juiz se dispôs a correr. Sua figura se tornou símbolo de uma falha judicial complexa. O que fazer com alguém que cumpriu sua pena, mas continua representando perigo real à sociedade? Hoje, Francisco da Costa Rocha tem mais de 80 anos. Vive isolado em uma cela especial, sob vigilância constante. É um dos únicos brasileiros a permanecer preso por tempo indeterminado, por força de medidas de segurança. E sua história segue provocando debates. Até que ponto a justiça deve proteger a sociedade de indivíduos como ele? O crime pode ter uma explicação psicológica ou social, mas isso basta para que se apague a dor das vítimas? Chico Picadinho não é apenas um caso criminal. Ele é um espelho perturbador das falhas de nossa sociedade, de nossos sistemas de justiça, saúde mental e reintegração. Seu nome virou lenda urbana, tema de livros, reportagens e até teses universitárias. Mas por trás do mito, há uma verdade cruel. 2 mulheres perderam suas vidas de forma brutal, e um homem, moldado pela violência desde a infância, encontrou na morte uma forma de expressão do seu ódio mais profundo. Não há glamour nesse caso, apenas tragédia. Uma tragédia que nos obriga a olhar para dentro e nos perguntar: quantos outros Franciscos não estão sendo formados agora mesmo nas margens esquecidas do país? Se essa história te chocou ou te fez refletir, compartilhe este vídeo. Ajude mais pessoas a entenderem que por trás dos monstros há contextos, e que a prevenção começa muito antes do primeiro crime. E se você gosta de conteúdos como este, histórias reais, impactantes que exploram o lado oculto da humanidade, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho e não perca os próximos vídeos do Fatos em Síntese. Aqui, a realidade é mais assustadora que a ficção. Até a próxima.